Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos fazer uma resolução da avaliação 1.2 da turma 5. Na primeira questão, nós queremos encontrar as incógnitas x1, x2, x3 e x4 que satisfazem o sistema. Nós vamos aplicar a eliminação de Gauss. Então, começando aqui com os coeficientes das variáveis, nós vamos criar a matriz aumentada. Então, nós temos aqui 1, 3, menos 1, 2, 6, 3, 1, menos 1, menos 4, menos 5, menos 3, 4 e 3, 1, 6. Agora vamos aos passos do algoritmo. Lembra qual é o primeiro passo? Identifica a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Lembra qual é o primeiro passo? Identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 1. Então, essa coluna é exatamente essa aqui, ó. O topo tem que ser diferente de 0, tem que ser 1, e nós vamos zerar abaixo. Essa exigência de tem que ser igual a 1, na verdade, é um pouco demais que a gente está pedindo, mas nós fizemos o nosso estudo pedindo que fosse igual a 1. Na verdade, esse primeiro elemento não nulo, ele pode ser diferente de 1 também, tá? Tem uma certa flexibilidade para esse elemento. Então, nós vamos zerar utilizando esse número 1 aqui, que nós vamos chamar de pivô. Nós queremos zerar o número 3 e o número menos 1. Para zerar esse 3, a operação elementar que você vai colocar na linha 2 vai ser linha 2 menos 3 vezes linha 1. E para zerar o menos 1, a operação na linha 3 vai ser linha 3 mais linha 1. Essas operações vão ser aplicadas em todos os elementos da linha e nós vamos obter os seguintes valores. Então, olha só, após realizar esses cálculos aqui, ó, em cada um dos termos das linhas 1, 2 e 3, a gente consegue essa matriz. Agora, vamos analisar. O próximo passo é você, a partir da linha 2, procurar a primeira coluna não nula. Lembrando que coluna não nula basta ter algum número diferente de 0 para ser não nula. Essa aqui não serve, porque ela só tem elementos iguais a 0. Mas a próxima serve, porque o 5 é diferente de 0. Então, você vai trabalhar com essa coluna que eu marquei. Porém, o topo da coluna é 0. Nós não podemos trabalhar com esse 0 nesse topo. Então, nós vamos permutar a linha 2 com a linha 3 para você levar um número diferente de 0 para o topo. Vamos lá fazer esse cálculo. Então, olha só, fizemos a permutação, chegamos nessa matriz. Agora, o topo já é diferente de 0, porém, vamos deixá-lo igual a 1, que é para facilitar os nossos cálculos. Quem quiser pode manter esse 5, não tem problema algum. Eu vou seguir o passo a passo que a gente trabalhou na sala de aula. Então, na linha 2, nós vamos agora multiplicar por 1 sobre 5 a linha 2 para transformar esse 5 em 1. Pronto, já estamos aqui com a matriz nesse formato. Observem que todos os termos da linha foram divididos por 5 também, não apenas o número 5, a linha toda dividida por 5. Agora, abaixo desse pivô já tem 0. Então, esse passo já está concluído. E nós vamos para o último passo, que consiste em você agora observar, a partir da linha 3, qual é a primeira coluna não nula. Olha, acontece aqui, ó, nesse número, é o primeiro número não nulo. Nós vamos transformá-lo em 1. Você poderia manter o menos 4 se quisesse. Então, para transformar o menos 4 em 1, a operação a ser aplicada é multiplicar por menos 1 sobre 4 a linha 3. Muito bem, então fazendo essa divisão a multiplicação por menos 1 sobre 4, a gente vai conseguir esta última matriz aqui, que ela é uma matriz escalonada. A matriz escalonada tem propriedades muito especiais, ela vai fornecer para a gente a solução do sistema de uma forma muito fácil. Agora, nós temos que avaliar, analisar quais são os pivôs, qual variável tem ou não pivô. Então, nós vamos primeiramente observando o seguinte, ó. O primeiro número não nulo de cada linha, que são esses que eu circulei, são os pivôs. Então, nós temos 3 pivôs ao todo. Agora, nós vamos olhar as colunas. Aqui nós temos coluna x1. Na coluna x1 tem um pivô. Na coluna x2 tem pivô. Na coluna dos coeficientes do x3 tem pivô também. Mas na coluna dos coeficientes do x4 não tem pivô. Então, como nessa coluna não tem pivô, nós vamos concluir que x4 é livre. Então, nós vamos concluir isso.
O que significa o x4 ser livre? Significa que esse x4 pode assumir qualquer valor real dentro desse sistema, dentro desse problema. Esse sistema podia ser a modelagem de alguma situação. Então, o x4 ele fica livre para assumir qualquer valor real. Nós podemos reforçar esse fato escrevendo x4 é igual a t, t pertence aos reais. Essa letra t aqui significa, se chama parâmetro, podia ser qualquer outra letra, podia também manter a variável x4, não tinha problema algum. Agora, pessoal, como nós temos uma matriz escalonada, nós vamos reescrever o sistema associado com ela. E é esse sistema, que é bem mais simples que o anterior, que vai nos fornecer a solução. Então, olha só, nós escrevemos aqui o sistema, utilizando os coeficientes que saíram da matriz obtida no escalonamento. Observa só a primeira linha essa primeira linha aqui da matriz, ó. Então, nós temos, ó, 1 vezes x1, 2 vezes x2, 1 vezes x3, menos 5 vezes x4 igual a 3. Lembrando que essa última coluna aqui corresponde aos termos independentes do sistema, né? Então, nós temos o sistema. Agora, nós já vamos fazer isso aqui de forma automática. Na primeira equação, você vai isolar o x1. Nessa primeira equação, isola x1. Na segunda, isola x2. Na terceira, isola x3. E na última, já está o x4 isolado. Então, vamos lá. Então veja só. Na primeira equação, a gente isolou x1. Na segunda, a gente isolou x2. Na terceira, isolou x3 e a x4 está isolada aqui na última equação. Agora, vamos aplicar o processo de retrosubstituição. Que é isso? Nós vamos encontrando as variáveis de baixo para cima, da última para a primeira. A x4 já está pronta, você vai passar para a equação da x3, que utiliza apenas o x4. Então, vamos encontrar agora x3. Então, veja só, x3 é igual a 2 mais 3x4, e o x4 é t, então, substituindo, a gente tem x3 é igual a 2 mais 3t. Agora, vamos encontrar o x2. Observe que aqui no x2, nós vamos precisar do x3 e do x4. Então, quando a gente precisar do x3, vamos substituir pelo valor obtido anteriormente, e o x4 vai ser o t. Então, a gente substituiu. Aqui no lugar do x3, nós temos 2 mais 3t. No lugar do x4, nós temos esse t. Agora, vamos fazer as operações. Então, nós temos o seguinte, ó. 9 quintos. 3 quintos multiplica todos os termos do parêntese. Então, 3 quintos vezes 2, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 quintos vezes 3t, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, mais t sobre 5. Agora, vamos agrupar o que tem t e o que é constante. Então, a parte que é constante é o 9 quintos mais 6 quintos. Como tem o mesmo denominador 5, basta você somar os numeradores. Isso vai ficar 9 mais 6, isso vai ficar 15. E a parte que tem t também tem o mesmo denominador. Então, mantém o denominador e soma os numeradores. Vai ficar 9t mais t, que vai ficar 10t. O 15 sobre 5 é igual a 3, então vai ficar 3, e o 10t sobre 5 vai ficar 2t. Então, nós temos aqui x2. Agora, por último, nós vamos encontrar o x1 utilizando a primeira equação. E sendo que na primeira equação, você vai precisar do x2, do x3 e do x4. Então, veja, nós substituímos aqui x2, x3 e x4. Agora, vamos fazer as operações. Nós vamos ter x1 é igual a 3, menos 2, multiplica os dois termos do parêntese. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 2t, menos 4t. Esse menos que está aqui fora é como se fosse menos 1. Ele multiplica também todos os termos do parêntese. Vai ficar menos 2, menos 3t, mais 5t. Agora, vamos agrupar a parte constante e a parte que tem a variável t. Então, nós temos aqui de parte constante, ó, 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, menos 5. E aqui nós temos menos 4t mais 5t. Subtrai da soma do maior número, é positivo.
Então, menos 5 mais t. Aqui está a variável x1. Só corrigindo aqui, ó, 3 menos 6 dá menos 3, com menos 2 dá menos 3, menos 2, soma e dá o sinal do maior, conserva o sinal, menos 5. A parte de t eu esqueci do menos 3. Menos 4 com menos 3 dá menos 7t mais 5t, que é positivo. Subtrai e dá o sinal do maior número. Então, menos 2t. Então, aqui está o x1. Então, pessoal, se a gente escrever o sistema nesse formato abreviado, ax igual a b, a solução, que é esse vetorzinho x, tem as incógnitas x1, x2, x3 e x4, e aqui estão os seus valores. Então, esta é a solução do sistema. Na questão 2, nós queremos calcular o determinante da matriz x que satisfaz essa equação matricial. Então, o primeiro passo é isolar o x nessa equação. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar as frações multiplicando a equação toda por 3. Se por acaso tivesse algum denominador aqui diferente de 3, vamos pegar, por exemplo, 2. A gente iria escolher o mínimo múltiplo comum entre os denominadores existentes. Se fosse 3 e 2, a gente multiplicaria por 6, porque 6 é o mínimo múltiplo comum de 3 e 2. Aí você vai conseguir isolar, cancelar os dois denominadores ao mesmo tempo. Como nossos dois denominadores são 3, nós vamos multiplicar apenas pelo número 3 mesmo. Então, multiplicando por 3, aí nós vamos ter o seguinte. Então, olha só, 3 multiplica o primeiro membro, 3 multiplica o segundo membro. O segundo membro tem dois termos, então 3 multiplicou o primeiro termo e 3 multiplicou o segundo termo. Aqui nós vamos cancelar 3 com 3, aqui também. E nós vamos ficar, então, com x mais a mais o é igual a 4x mais 3i transposta. Agora, observe, gente. Essa matriz O aqui é a matriz nula. Matriz nula. A matriz nula, quando somada com A, então, esse cálculo aqui, ó, A mais O é igual à própria A. Então, eu posso simplesmente tirar essa O. Ou resolver o cálculo, que A mais O é igual a A. I transposta e a identidade é o elemento da multiplicação. E está multiplicando o número 3, ele tem que continuar multiplicando o número 3. Se tivesse, por exemplo, I vezes A é o próprio A. O I sai nessa situação aqui. Mas quando I está somando, como está acontecendo aqui, você precisa manter esse I. Agora, I transposta, lembra que aqui é a identidade? Aqui está ela, ó. A transposta é você escrever linhas em formas de coluna. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. I transposta vai ser igual a primeira linha você vai escrever em forma de coluna, a segunda linha em forma de coluna e a terceira linha em forma de coluna. Então, I transposta é a própria I. Então, você pode resolver essa situação aqui escrevendo a própria I no lugar de I transposta, certo? Então, vamos reescrever o que aconteceu aqui. Então, nós estávamos nessa situação, antes foi nessa situação, e agora nós estamos com x mais A é igual a 4x mais 3i. Vamos levar tudo que é x para o primeiro membro. Então, vai ficar x menos 4x é igual a 3i menos a. X menos 4x, você vai subtrair, dar o sinal do maior, então vai ficar menos 3x. Então, menos 3x é igual a 3i menos a. Agora, para você isolar o x, basta dividir tudo por menos 1 sobre 3. Então, esse quer dizer multiplicar por menos 1 sobre 3. Ou pegar esse menos 3 e passa a dividir no segundo membro. Então, quer dizer que x será igual. Esse menos 3, ele vem na forma de menos 1 sobre 3, né? Que vai ficar multiplicando todo o segundo membro, que é 3i menos a. Então, quer dizer que você vai ter x igual. Esse menos 1 sobre 3 vezes 3i vai cancelar 3 com 3, vai ficar menos i. E menos 1 sobre 3 vezes a, ó, menos com menos vai ficar mais.
Então, mais 1 sobre 3 vezes A. A gente pode escrever essa parte positiva antes, então quer dizer que você vai ficar com x igual a 1/3 de A menos identidade. Então, aqui está a matriz X. Muito cuidado, porque nós queremos calcular o determinante, não é? Eu sei que vocês ficam com vontade de escrever o seguinte, ó, o determinante de x é igual a 1/3 vezes determinante de 1/3 A menos determinante de I. Não pode, isso aqui é errado, certo? Nós temos uma situação, uma observação que nós estudamos, que o determinante de A mais B nem sempre, então quer dizer que é diferente em geral, a determinante de A mais determinante de B. Aqui pode ser mais ou menos. O que nós temos de propriedade é que determinante de AB é igual determinante de A vezes determinante de B. Então, quer dizer que aqui a única saída é você encontrar essa matriz 1/3 de A menos I e depois você vai calcular o determinante do resultado. Então, vamos lá. Então, olha, substituímos aqui a matriz A e substituímos a matriz identidade. Esse 1/3, ele multiplica cada um dos elementos de A. Então, nós vamos poder fazer várias simplificações aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Então, aqui, pessoal, notem, olha, nós multiplicamos 1/3 em cada elemento. Então, 1/3 vezes 6 deu 2, 1/3 vezes menos 3, menos 1. 1/3 vezes 6, novamente 2. Vezes 0, 0. Vezes 6 dá 2. Vezes 1 deu 1/3. Aqui também deu 1/3. Aqui deu 1 e 1/3 vezes 6 deu 2. Menos a identidade. Agora, aqui nessa conta da subtração, você vai fazer 2 menos 1, 1. Menos 1 menos 0, menos 1. 2 menos 0, 2. Embaixo, 2 menos 0 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. 1/3 menos 0, 1/3. 1/3 menos 0, 1/3. 1 menos 0, 1. E 2 menos 1, 1. Então, esta aqui é a nossa matriz A, que nós vamos calcular o determinante. O cálculo do determinante vai ser feito pelo método de Sarri. Então, aqui nós repetimos a primeira coluna e a segunda coluna. E vamos multiplicar as diagonais. Então, a multiplicação das diagonais no sentido da principal ficou 1. Aqui ficou menos 1 sobre 9, mais 0. A gente soma os resultados das multiplicações dentro do parêntese. A mesma coisa a gente fez com as outras diagonais, que são aquelas no sentido da secundária, ó. 1/3 vezes 1 vezes 2, 1 vezes 1/3 vezes 1 e 1 vezes 0 vezes menos 1. A gente colocou esse menos, a soma do resultado das multiplicações no sentido da diagonal secundária, por causa da fórmula. O cálculo manda colocar esse menos aqui. Agora, vamos tirar o mínimo dentro dos parênteses. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui no primeiro parêntese, você vai ter sobre 9. Aqui embaixo tem 1, né? Então, 9 dividido por 1, 9 vezes 1 dá 9, menos 1. Aqui no próximo parêntese, o denominador é 3, e os dois termos, diferente do zero, tem denominador 3, vai ficar 2 mais 1. Eu conservo o denominador, né? 2 mais 1. Aqui no primeiro cálculo já podia ter colocado, né? Que é 8 sobre 9, né? E nesse segundo cálculo vai ficar 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, quer dizer que nós vamos ter 8 nonos menos 1. Agora, nós vamos tirar o mínimo novamente, que é 9 dividido por 9, que é 1, vezes 8, 8. E aqui embaixo tem 1, então 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1 dá 9. 8 menos 9, menos 1 sobre 9. Aqui subtraiu, colocou o sinal do maior número. Então, menos 1 sobre 9 é o determinante que a gente quer, que é o determinante da matriz X, que satisfaz essa equação. Na questão 3, nós vamos julgar as alternativas em verdadeiras ou falsas. Então, começando na primeira alternativa, nós tá falando aqui que para qualquer matriz quadrada, o determinante de A mais B é igual ao determinante de A mais determinante de B. Isso é falso, né? A gente já tinha comentado sobre isso ali na questão anterior. Então, essa aqui é falsa. Na próxima questão, na letra B, nós temos uma análise para fazer, ó. A matriz A, ela tem ordem 5 por 3.
Então, A é uma matriz de ordem 5 por 3. Vou colocar aqui assim um esquema para a gente tentar raciocinar. B é uma matriz M por N. M por N. Aqui nós vamos usar B transposta. B transposta vai ser uma matriz N por M, já que a B é M por N. A transposta também vai inverter aqui o número de linhas com colunas. Então, a transposta é 3 por 5. E nós vamos multiplicar o B transposta com A transposta. Então, se a gente multiplica B transposta com A transposta, quer dizer que você está multiplicando a ordem N por M com a ordem 3 por 5. Para que seja possível, esses dois termos aqui, ó, que estão juntos, têm que ser iguais. Para isso ser possível, o M tem que coincidir com o 3. Então, automaticamente, a gente já acha o valor do M aqui. E tá falando ali na questão que esse resultado, ou seja, a B transposta, A transposta, está no conjunto das matrizes 2 por 5. Então, olha só, era 2 por 5. Mas daqui a gente já sabe que multiplicando matrizes com essa ordem, nós vamos ter como resultado N por 5. N por 5. Então, quer dizer, ó, que N por 5 tem que coincidir com 2 por 5. Então, quer dizer que esse N tem que ser exatamente o 2. Então, o N tem que ser igual a 2 e o M tem que ser igual a 3. Que é exatamente o que está falando na questão, né? Então, isso aqui é verdadeira. Agora, na letra C, então, isso aqui seria uma análise para a letra B, certo? Agora, na letra C, nós temos o seguinte, ó. A e B são 3 por 3, a B são números reais diferentes de zero, determinante de A é o A, determinante de B é B, e nós queremos verificar se o determinante dessa expressão aqui é realmente A sobre 2B. Então, vamos lá, usar propriedades aqui, né? Nós vimos uma propriedade que falava o seguinte, ó. Determinante de K vezes... Eu vou estar chamando a matriz de M, tá? K vezes M é K elevado a N vezes determinante de M. Onde N é a ordem... A M não ficou muito legal, não, né? Nós vimos uma propriedade que falava o seguinte. Determinante de K vezes matriz A é K elevado a N, determinante de A, onde A é a matriz quadrada N por N. N por N, né? Então, olha só, aqui nós temos dois que multiplicam a matriz. A matriz aqui é a B a menos 1. A e B são de ordem 3 por 3. Então, o produto de A vezes B é 3 por 3. Então, a B é uma matriz 3 por 3. A inversa, pela definição, tem que ser uma matriz da mesma ordem. Então, AB a menos 1, que é a inversa do AB, também é 3 por 3. Então, nós vamos aplicar essa propriedade do K vezes matriz para, considerando a matriz, sendo o AB a menos 1. Então, quer dizer que você vai ter a seguinte igualdade aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer. Vai ficar igual a 2 elevado a 3 vezes o determinante do AB a menos 1. Porque a ordem do AB a menos 1 é 3 e o 2 está multiplicando a matriz AB a menos 1. Em seguida, nós vamos usar uma propriedade que a gente viu, que é determinante do A a menos 1, que é 1 sobre determinante de A. Então, nós vamos aplicar. Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 1 sobre determinante do AB. Ficou dessa maneira. E agora, a propriedade a ser aplicada é a do produto. Determinante de AB é determinante de A vezes determinante de B. Então, nós vamos ter 2 elevado a 3, que multiplica 1 sobre determinante de A
vezes determinante de B. Nós temos o valor do determinante de A e temos também do determinante de B. Então, nós vamos ter 2 elevado a 3, pode resolver isso aqui, vai dar 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Determinante de A, nós vimos que é o Azinho, e de B é o Bzinho. Por isso que pediu que eles fossem diferentes de zero, porque eles estão no denominador. Então, essa expressão aqui é 8 dividido por AB. Vamos ler lá novamente o que está escrito. Olha, está escrito algo que é diferente do que era para ser. Então, isso aqui é realmente uma questão falsa. A próxima questão, também de verdadeiro ou falso, nós vamos julgar as alternativas em relação a essa matriz A. Então, na primeira questão, ó, se x, y, z é zero, o que vai acontecer? Se aqui for zero, aqui for zero, aqui for zero, então A é uma matriz escalonada. Ó, vamos ver quais são as propriedades. Aqui, o primeiro número não nulo da linha, e tem que ter zero abaixo, tá ok. O primeiro número não nulo da linha, e tem que ter o zero abaixo, tá ok. E aqui o primeiro número não nulo da linha. Então, tá tudo ok para que ela seja uma matriz escalonada, então isso aqui é verdadeira. A segunda, se x é 3, então aqui nós vamos ter 3, y é 5 e o z é menos 2, então A é antissimétrica. Então aqui, ó, aqui o 3 e o menos 3 são opostos, mas o 5 e o menos 5 não são, e aqui são. Ela não vai ser antissimétrica, mas nem é por causa do... O 5 aqui é um fator, né, que tá em descumprimento, mas mesmo se fosse menos 5, ainda não seria antissimétrica, porque na antissimétrica, os termos da diagonal principal têm que ser todos iguais a zero. Por quê? Porque na antissimétrica tem que valer a propriedade A e J é menos A e J. Para todos os termos tem que valer essa regra, inclusive para os termos onde o I é igual ao J, que são os termos da diagonal principal. Mas quando é que eu posso dizer que A e I é menos A e I? Só pode dizer isso se A e I for igual a zero. Então, para ser antissimétrica, os termos da diagonal principal devem ser, primeiramente, todos iguais a zero. Então, isso aqui é uma questão falsa. E, por último, a letra C, se x é 0 e y é 0, x é 0 e o y é 0. Então, A é triangular. Note, ó, se a gente destacar a diagonal principal, se a gente zerar apenas o x e o y, não é suficiente para garantir que ela é triangular, porque o z, como assume qualquer valor real, ele assumindo o valor não nulo, ela não é triangular. Então, aqui é falso também. Bom, pessoal, então essa foi a resolução da avaliação. Deem uma olhadinha, qualquer dúvida, tentem refazer e consultar as definições. Até a próxima aula.